Eu acredito que toda pessoa que usa a internet, em algum momento da vida, ela vai acabar pesquisando sobre como ganhar dinheiro na internet ou como fazer uma renda extra trabalhando pela internet. E nessa pesquisa vai acabar se deparando com o mercado freelancer. E hoje então nesse vídeo a gente vai falar sobre uma plataforma específica que acredito que até hoje em dia é a maior da América Latina, e a plataforma então é a plataforma Workana. Nesse vídeo então eu vou trazer alguns erros que eu cometi desde que eu comecei na plataforma para que vocês não estejam cometendo também. Vou dar também algumas dicas gerais, vou comentar sobre pontos positivos e pontos negativos na plataforma para você ver se vale a pena. E no final do vídeo eu vou estar enviando algumas propostas para alguns projetos para vocês verem como que funciona essa parte então. Para começo de conversa, então, a gente tem que estar entendendo como é que funciona a plataforma. Bom, a plataforma aqui, a Workana, ela funciona com dois tipos de pessoas. Vai ter as pessoas que são os clientes e vai ter as pessoas que são os freelancers. E como que vai acontecer então essa procura, esse fechamento de negócio? Vai ter uma página como se fosse um feed e nela os clientes eles vão escrever um texto falando o que eles precisam, qual que é o serviço que eles precisam que algum freelancer esteja realizando, e os freelancers então eles vão começar a mandar propostas. Ou seja, mais ou menos como se fosse um leilão de propostas, e a proposta que mais agradar o cliente, ele vai estar aceitando ali, vai estar fechando então. O cliente e o freelancer então eles vão acertar o valor ali antes do serviço começar. Depois que o cliente ali ele aceita então a proposta que o freelancer fez para o projeto dele, o cliente vai ter que fazer um depósito então ali para o site, né? Vai fazer um depósito e daí o dinheiro ele vai ficar retido ali na plataforma até que o projeto seja finalizado. Ou seja, depois que o freelancer falar ali, informar, tá, terminei o projeto enviado, e o cliente ali aceitar o projeto, né? Ele, ok, era isso mesmo, fechado. Aí vai ser liberado então o valor que estava retido ali para o freelancer. Aí depois do projeto finalizado, então, do pagamento acertado, daí tanto o cliente quanto o freelancer eles vão poder estar avaliando o outro. Ou seja, o cliente vai avaliar o freelancer e o freelancer vai avaliar o cliente. Quase um trava-língua isso daqui. E a avaliação vai ser de 1 a 5 estrelas e dá para fazer algum comentário. Bom, de maneira bem resumida, vai ser assim que a plataforma funciona. Agora a gente vai para a criação do perfil aqui então, para te estar conseguindo, né, começar a enviar as propostas para os clientes. Aqui você vai na página inicial, vai em cadastre-se, e daí aqui tu pode escolher se busca talento, né, se tu vai ser um cliente, então se tu busca trabalho vai ser o freelancer. Daí bota em busca trabalho. Aqui tu pode selecionar se quer trabalhos recorrentes ou se quer trabalhos, né, mais pontuais, assim, que é o freelancer. Eu vou botar aqui. E daí depois você vai ter que fazer aqui o preenchimento, então, com seu nome, e-mail, senha, e daí vai criar a conta. Aí depois disso você vai ter que criar o seu perfil. Vamos aqui para o perfil. Bom, depois de criar a conta, então, o seu perfil aqui ele vai estar vazio. Daí você vai vir aqui configurar o seu perfil. Bom, primeiro coloca uma foto legal, se você for uma pessoa muito bonita, vai, acho que talvez facilitar. Mas é bom botar uma foto sua ali porque, enfim, pessoa gera conexão com pessoa. Aí depois você vem em edição, edita o seu nome aqui, bota o preço do seu trabalho por hora. Daí aqui embaixo vai ter as suas estrelas, vai ter sua pontuação. E aqui embaixo daí bota só o seu perfil como público. Perfil de agência é se, digamos assim, você vai gerenciar outros freelancers. Mas não precisa então se tu vai estar trabalhando sozinho. E aqui do lado então vai ter as atividades do seu perfil, vai ter algumas informações gerais. Daí mais aqui abaixo vai ter o nível que é a sua conta no Workana. E aqui mais para baixo então vai ter o sobre mim. Aqui no sobre mim você escreve então com o que você trabalha, o que você faz, mais ou menos o que você tem experiência. É uma parte que os contratantes eles costumam a ler. Mais para baixo aqui vai ter a parte das habilidades. Você vai botar as que você tem, então, digamos assim, ó, as que eu tenho, edição de vídeo, daí Adobe Premiere, que é um programa de edição de vídeo, design gráfico, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, edição de áudio, música. E daí aqui você consegue botar no máximo 27. Eu não tenho certeza se todo mundo consegue botar 27 ou se tem a ver com o plano que você tá. Mas você consegue botar várias habilidades que você tem. E isso, quando você vai enviar uma proposta para o projeto, você consegue anexar até 5 dessas habilidades no seu projeto. E quando você realiza o projeto, então, ele vai estar contando aqui, ó, edição de vídeo, 14 projetos.
Design gráfico, 6 projetos. Isso os contratantes também costumam olhar, porque se eles vão estar querendo contratar algum freelancer para edição de vídeo e a pessoa não tem nenhum projeto trabalhado aqui em edição de vídeo, talvez ele pense assim, ele só tem Photoshop, talvez ele não saiba editar vídeo tão bem quanto eu quero. Isso é uma coisa, então, que é bom se atentar e ir preenchendo certo quando for enviar as propostas para os clientes. Daí aqui mais abaixo você vai botar a experiência profissional, você vai preencher com a sua experiência. Aqui mais para baixo daí tem os idiomas, aqui você vai botar os idiomas que você fala, entende. Aqui na parte de certificações é direto dentro do Arcana mesmo. Vai ter algumas provas, alguns testes ali, e se você fizer uma pontuação boa, vai estar constando aqui no seu perfil que você tem essa certificação naquilo que você fez a prova. E aqui outra seção importante, que é projetos de destaque. Aqui você consegue então adicionar alguns projetos que você fez. Aqui você vem adicionar projeto, daí você pode adicionar imagem de capa, imagem de galeria, data da conclusão, que é opcional, e daí escrever aqui o que você fez, título do projeto, habilidades utilizadas. Também é interessante para que os clientes possam ver alguns projetos que você já realizou. E aqui não precisa ser propriamente dentro do Arcana, pode ser alguns outros projetos que você fez fora, e daí já vai estar aparecendo aqui, já vai lhe ajudar a estar conseguindo clientes. E aqui mais para baixo daí vai ficar as avaliações dos seus clientes. Daí aqui também é uma coisa interessante que marca quantos clientes que recontrataram você, né? Quantos clientes que te contrataram mais de uma vez. No cadastro ali, você também tem que preencher com o seu nome completo, depois tem que botar banco para receber, tem que botar algumas informações assim como endereço, essas coisas. E aqui já vai a primeira dica do vídeo então. Depois que você termina o seu perfil, ele vai ter que passar por uma aprovação. E essa aprovação, pelo que eu li, normalmente ela demora de 15 a 30 dias. E é um tempinho meio longo se você já está querendo começar. Eu vou falar então o que você pode fazer e o que foi o que eu fiz. Tem uma opção que você pode então estar pagando um valor ali para seu perfil ele entrar em moderação prioritária. Aí a plataforma fala aqui que vai aprovar em até 24 horas. E se eu não me engano, se seu perfil não for aprovado dessa vez ali, você pode estar solicitando essa aprovação aí de novo em 24 horas depois que você fizer as correções. Isso daí é bom dar uma lida, mas se eu não me engano, quando eu fiz alguns anos atrás era assim. E eu lembro que eu paguei era em torno de R$50 e pelo que eu pesquisei continua mais ou menos nessa faixa, 50 a 60 reais. Que é um investimento inicial se tu vai querer tá tendo um retorno, né? Eu optei por não esperar esse tempo todo ali da moderação normal. Se tá curtindo o vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal para tá acompanhando mais conteúdos aí que eu vou estar trazendo sobre o mercado freelancer, sobre criação de vídeo, criação de imagem. Já deixa o like e já se inscreve, vai estar apoiando bastante. Bom, aqui eu vou explicar então a parte dos planos da Arcana, que vai ter sim aqui o plano gratuito, só que eu considero que ele não vale muito a pena porque você só consegue enviar 2 contatos, né? Digamos assim, entrar em contato com 2 clientes que estão solicitando ali algum projeto e daí você consegue mandar uma mensagem ali para 2 clientes por semana, né? Você consegue fazer esse contato ali com os clientes, se ele responder. Você consegue continuar a conversa com ele, mas é apenas 2 contatos por semana. E aí você pode estar realizando um projeto por vez, e daí se você está com um projeto em andamento, você não consegue enviar outras propostas de projeto para outros clientes até que você finalize esse seu único projeto em andamento do plano free. E daqui os saques eles são uma vez no mês, que se eu não me engano é a plataforma que determina ali o dia desse saque mensal. A gente vai ter então vários tipos de planos, mas o que mais vai diferir eles, o que para mim mais vai fazer diferença, vai ser a quantidade de contatos semanais, que por exemplo aqui no Explorer você consegue fazer 52 contatos semanais, ou seja, enviar 52 propostas para possíveis clientes, né, para estar tentando fechar ali um serviço. E daí aqui então o beginner ele vai ser 7 contatos semanais e o profissional vai ser 17. Lembrando que cada vez que você envia uma mensagem para um possível cliente, já conta um contato. E outra coisa que também vai fazer diferença é os projetos em andamento, que vai ser quantos projetos você consegue estar fechando simultaneamente, né? Você não precisa terminar ali, finalizar um projeto com um cliente para estar conseguindo enviar outra proposta ali para algum outro cliente. Daí aqui vai ter o valor mensal e o valor trimestral. Bom, como vocês podem ver, meu plano atual aqui é o Explorer. Eu peguei ele por 3 meses, daí saiu R$ 87,90 por mês.
E aí você tem que ver o que você vai estar preferindo, se testar aqui um free ou testar algum outro, só que eu já falo que aqui o free 2 contatos semanais é bem pouco, ainda mais para um perfil que está começando agora, que é um pouco mais difícil de estar fechando com os clientes, né? Porque não vai ter nenhuma avaliação, daí já complica um pouquinho. Bom, aqui vai estar a página inicial, o dashboard da Arcana, depois que você já tem um perfil ali tudo aprovado. E daí aqui vai ter as missões para você ir subindo o seu nível. Bom, e como eu fiquei quase um ano sem usar aqui, eu acabei caindo bastante meu nível, mas tô Silver aqui. E logo mais eu vou estar subindo. Ele tem Silver, Gold, Platina e o outro aqui que é o H, que é o Hero. Daí aqui tá as missões que você precisa realizar para estar subindo de nível. E para estar encontrando trabalho, então você pode estar clicando aqui ou aqui nesse roxinho. E aqui nessa aba de encontrar trabalho, então você vai estar encontrando todos os projetos que estão procurando algum freelancer para estar acertando aqui a realização do trabalho. E aqui nessa aba, então, vai ter diferentes tipos de serviço, todo tipo mesmo. Aqui ó, tradução, motion design, edição de vídeo, criação de aplicativo, configuração de site, vai ter de tudo. E para não enrolar muito, eu vou estar então enviando aqui uma proposta, ó. Esse projeto aqui precisa de um editor de vídeo para curso online e podcasts, possibilidade de trabalho recorrente. E como eu tenho bastante experiência aqui em curso online, daí com ele pede esses cortes de pausa ali, melhorar a dinâmica do vídeo, tudo isso eu domino, eu vou estar enviando então a proposta aqui para vocês verem. E outra dica aqui também. Geralmente, antes de fazer uma proposta, eu faço uma pergunta, que daí tem essas duas opções aqui. A proposta, ela já dá um tom mais sério logo de cara. A pergunta aqui, a gente consegue esclarecer algumas coisas assim, mas demonstrando um interesse para o cliente. Já na realização da proposta, aqui nessa aba de realizar proposta, aqui você já vai botar suas habilidades, já vai botar o valor final e quantos dias que você vai querer para estar terminando esse projeto. Eu deixo para enviar a proposta muito mais próximo de ter um fechamento, assim, sabe? Depois que o cliente já respondeu algumas vezes ali. E mais uma dica aqui, no projeto, né? Quando você clica no projeto, vai ter essa aba aqui de dados dos concorrentes. Nessa aba, então, de dados dos concorrentes, vai ter, então, os outros freelancers que enviaram propostas ali para esse mesmo projeto. E aqui outro motivo de eu ter assinado aquele plano ali, o Explorer, é que daí na aba aqui dos concorrentes vai aparecer o orçamento médio, que vai ser todos os valores que as pessoas enviaram e daí vai fazer uma divisão aqui igual e vai ser o valor médio que foi pedido. Aqui obviamente vai ter alguns aqui que enviaram R$400, daí outros enviaram R$200, ou seja, vai ser uma média aritmética mesmo. Bom, depois de ler então todo o projeto ali eu vou estar enviando a proposta aqui. Realizar proposta, edição de áudio, edição de vídeo, design gráfico, Adobe Premiere e vamos ver alguma outra coisa aqui. Importante sempre botar o máximo aqui que dá, que são as 5 habilidades e botar alguma coisa que tem a ver aqui. Aqui ó, como é para vídeo eu vou botar YouTube também. Daí aqui em destaque de seus projetos, né, como eu falei lá na configuração do perfil, aqui eu vou estar adicionando então alguns projetos que eu fiz, que é a edição de Reels e edição de VSL cinematográfica. Posso botar também mixagem e masterização, como o cliente também ali pediu por edição de áudio também. Daí aqui o orçamento, né? Horas de trabalho e valor total. Deixa eu botar aqui... digamos assim que eu queira por R$200 aqui enviar a proposta, o cliente vai pagar R$200, eu vou receber 160, porque a plataforma vai ficar daí com 20%. Esse é um dos pontos negativos, assim, no começo, a plataforma fica com 20% e daí depois vai diminuindo isso conforme você vai trabalhando com um cliente fixo. Quanto mais ele paga para você, quanto mais recorrente é, daí vai baixando ali o valor que a plataforma vai ficar para ela. Bom, como eu tinha visto lá que é 240, eu vou enviar aqui por 230 o valor final e aqui eu vou começar a escrever, então... Aqui eu gosto sempre de estar dando um oi e perguntando, né, se o cliente, tudo bom, né, educação. Daí eu me apresento. Aqui então, pessoal, lembrando que eu vou enviar já a proposta, porque ali nos detalhes do projeto ele já explicou tudo muito bem explicadinho. Esse é um cliente assim que é bom quando o cliente ele já escreve bastante assim, ele já consegue expressar o que ele procura. Aí aqui eu escrevi um cumprimento, né, sendo educado, me apresentei, falei no que eu possuo experiência e por final aqui eu vou anexar então um link do meu portfólio.
E aqui por último, no envio da proposta, eu vou botar de quanto tempo eu preciso para estar terminando esse projeto. Eu vou botar 2 dias, mas é um projeto ali que em algumas horas dá para estar terminando. Só que a gente sempre coloca um pouquinho a mais do prazo para não ter perigo de acontecer algum imprevisto, sei lá, falta luz, dar algum temporal, alguma coisa. E também para às vezes não ficar tão corrido, né, se acontece algum imprevisto. E aqui, para finalizar, vamos estar apertando em enviar orçamento. Pronto, orçamento enviado. Aqui eu só não posso esquecer então de estar enviando o link do meu portfólio, que como abriu aqui uma conversa, né, eu posso seguir aqui na conversa e eu vou enviar o link do meu portfólio. Bom, como eu fui falando então aqui durante a aula, já pude transparecer alguns pontos positivos e negativos, mas vamos pontuar agora então. De pontos positivos, como a plataforma ela é muito grande, tem sempre muito cliente procurando por freelancer. Ou seja, vai ter sempre uma demanda muito grande. E o mercado é gigante aqui no Brasil e na América Latina em geral. Ou seja, há muitas chances de você encontrar então ali um serviço freelancer. Um outro ponto bem legal é que você consegue daí estar fazendo networking. Teve um cliente específico que depois de prestar muitos serviços para ele, depois de ficar mais íntimo, eu diria, daí a gente acabou fechando uma parceria por fora, onde eu tinha então um serviço recorrente, ele queria edições de vídeos recorrentes, e essa é uma das portas que a Orkana abre de tu tá conseguindo então tá fazendo network ali com alguns clientes que você começa a se dar melhor, começa a conhecer melhor, e daí consegue acabar até fechando parcerias mais duradouras. Bom, e de pontos negativos aqui a gente vai ter, para começar, as comissões, né? Que vai ficar então com Arcana. Que para começo aqui vai ser 20% quando tu fechar com o mesmo cliente e até $300 em serviço. Daí depois de 300 a 3 mil dólares vai cair para 10%. E depois de mais de 3 mil dólares fechado ali com o mesmo cliente, vai cair para 5% só a taxa do Arcana. Só que se tu for ver 3 mil dólares é um dinheirinho, né? Ou seja, no começo aqui vai estar caindo sempre em 20% a taxa que vai ficar para o Arcana. Um outro ponto negativo é que com um plano gratuito você vai ter pouquíssimas conexões ali para estar fazendo, o que vai estar dificultando bastante até de você conseguir o seu primeiro serviço no Arcana. Sem falar que um dos pontos negativos também é essa barreira de começo, que como você não tem nenhuma avaliação, né, a conta é nova, os clientes eles vão ficar com um pouco de receio assim, será que é confiável essa pessoa, ela não tem nenhuma avaliação, eu vou ser o primeiro, e ela acaba ficando um pouco com o pé atrás. E ainda de ponto negativo, por ser um pouco mais difícil de conseguir conquistar ali os clientes sem ter avaliações, né, positivas, você vai ter que estar cobrando um pouco menos do que os outros para estar conseguindo fechar esses primeiros projetos. E isso é uma coisa um pouco chata, assim, que você tem que ter um pouco de perseverança, tem que insistir um pouco ali para estar conseguindo os primeiros projetos, mas depois que você consegue ali as primeiras boas avaliações, daí você consegue projetos mais frequentemente. Sem falar que é bom ali estar cumprindo os requisitos para estar conseguindo subir de level, também já ajuda bastante os clientes estarem te notando. Sem falar que a plataforma vai te recomendar mais se tu tiver com um nível bem elevado, que leva em conta vários fatores como quantos projetos que você realizou recentemente, quanto de dinheiro que você já obteve trabalhando ali dentro da plataforma, o seu nível de avaliação, tudo isso conta. E quais que é as dicas finais aqui que eu posso deixar então? Lembrando que se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, vai estar fortalecendo o canal. Bom, primeira dica então é sempre tenha educação. Isso eu acho que eu nem deveria falar aqui porque é o básico, mas é bom se lembrar do básico. Se você trabalha com vendas, e isso não deixa de ser uma venda, tu vai estar vendendo um serviço, tu tem que ter educação, tu tem que lidar com o cliente. Sempre vai ter diferentes tipos de clientes, clientes que gostam de conversar mais, clientes que são mais fechados, clientes que são mais tímidos, como todo tipo de pessoa é diferente. Mas independente da personalidade da pessoa, a gente sempre tem que estar tratando as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, sempre estar tratando com educação, com gentileza. Isso é o básico para trabalhar com vendas, com outras pessoas. Uma outra coisa muito importante é estar sempre tentando alinhar o máximo com o cliente antes de estar fechando o projeto. Tá entendendo completamente o que ele quer, o que ele espera do projeto para não estar, digamos assim, o cliente queria X e tu acabou realizando uma edição Y, daí o cliente já não gostou ali, enfim, ok, foi isso que teve para hoje. Daí acaba lhe dando uma avaliação meio ruim. Lembrei até aqui agora que eu comecei na plataforma para trabalhar com áudio. Só que além de ter menos clientes assim procurando por áudio do que por vídeo ou outros serviços em geral,
trabalhar com áudio é um pouco mais complicado do que trabalhar pro vídeo. Essa foi uma das maiores causas para eu estar migrando então para edição de vídeo. Porque muitas vezes quando tu vai lidar com algum cliente do áudio, muitas vezes a pessoa ela não sabe explicar exatamente o que ela quer, ou talvez eu também não soube entender o que a pessoa queria. É que no áudio a gente não consegue apontar exatamente como para um vídeo ali que a gente consegue falar: ah, essa letra aqui eu não gostei da fonte. Ah, tu botou em amarelo essa imagem aqui, mas eu queria em vermelho. É muito mais fácil então fazer um alinhamento com imagem ou com vídeo do que com áudio. E outra dica também é que lidando com todo tipo de pessoa, algumas vezes a gente pode encontrar algum cliente que é meio mal educado, é meio mala, ou às vezes também a pessoa não sabe se expressar bem e às vezes pode acabar acontecendo algum desencontro. Por isso que é sempre muito importante então estar tratando sempre o cliente com muita educação desde o começo e estar tentando sempre fazer as perguntas certas para estar alinhando o máximo possível com os clientes, até para estar evitando eu vou cobrar um valor X para fazer esse serviço. Ah, mas não era bem isso que o cliente queria e daí tu tem que trabalhar 2x por aquele valor que tu tinha combinado. E é muito importante que isso não aconteça, senão você vai se sentir explorado. Isso é muito ruim. E a minha última dica, então, se você está começando no Arcana, está querendo começar, é você ter paciência, ter um pouco de perseverança para estar conseguindo os primeiros clientes, estar sempre aprendendo a cada projeto que você realizar, estar sempre buscando então melhorar em alguma área da que você trabalha, seja edição de vídeo, seja design gráfico, seja escrita criativa. E eu até olhei aqui no meu perfil, eu tenho 3 anos do meu perfil, e eu lembro que quando eu comecei eu não sabia absolutamente nada sobre edição de vídeo, e olhando para trás então eu consigo ver o quanto que eu melhorei nessa parte, enquanto eu melhorei na edição de vídeo. E falando então sobre edição de vídeo, mais pra frente eu vou estar trazendo mais vídeos sobre esse mundo da edição de vídeo, que é o que eu mais tenho vivido hoje no mercado freelancer. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e espero lhe ver mais vezes por aqui. Até a próxima, valeu!